Canal Aula de Biscuit. Inscreva-se! Olá, chegamos à nossa aula número 7 do curso de Biscuit para iniciantes. E na aula de hoje eu vou ensinar um bebê no carrinho. E para isso eu vou precisar de uma quantidade de massa, não precisa ser uma quantidade exata, porque nós vamos trabalhar com o cortador, então eu vou abrir essa massa com o rolo e depois eu vou usar o cortador redondo. Esse daqui é o de 6 centímetros, tá vendo? Tem 6 centímetros daqui até aqui. Não abrir essa massa muito fininho, tá vendo? Ela tá mais gordinha aqui. Vou dar uma alisadinha aqui com o dedo para tirar aquelas rebarbas que ficam, não é? Do cortador. E aqui, mais ou menos na direção do meio, eu vou fazer um corte usando a tesoura. Fiz esse corte passando aqui um pouquinho dessa direção do meio nesse sentido, e agora eu vou fazer um corte aqui para cima em linha reta. Usando a esteca de faquinha, eu vou fazer uma marquinha reta aqui ao redor desse corte que eu fiz. Agora, usando uma esteca de agulha, que é essa que tem uma pontinha fina, se não tiver essa esteca, pode improvisar usando um palito. Eu vou fazer ao redor dessa marquinha aqui que eu fiz, pequenos. Então, eu fiz aqui, ó, um furinho, um do lado, um em cima e um embaixo. Um furinho, um do lado, um em cima e um embaixo. Usando um boleador médio, eu vou fazer uma marquinha aqui embaixo, no lugar onde eu vou colocar as rodinhas. Chegando aqui nesse ponto, o ideal é vocês esperarem ele secar para dar continuidade. Então, para secar, vocês vão fazer da mesma forma como eu fiz lá. Lembra do anjinho na aula passada que eu coloquei uma folha de EVA, deixei ele repousado assim, depois de algumas horas eu virei ele de boca para baixo, depois mais algumas horas virei de novo de boca para cima, e assim eu vou fazendo durante uns 2, 3 dias, que é o tempo que essa peça aqui vai levar para secar. Aqui, para dar uma adiantada na aula, eu não vou esperar secar, eu vou continuar, mas eu recomendo que vocês esperem. Eu vou fazer as rodinhas usando 2 bolinhas de massa branca. Toma cuidado, massa branca é diferente de massa natural, aqui é massa branca. Essas bolinhas estão com mais ou menos 12 milímetros cada uma. E eu vou achatar ela aqui na mesa, usando sempre a parte mais lisinha da mão. E agora, com 2 bolinhas coloridas, aqui eu vou usar a mesma cor que eu usei para fazer o carrinho, lembrando que cores são sempre opcionais. Aqui eu usei um lilás, mas vocês podem fazer da cor da preferência de vocês. Agora, com mais uma bolinha de massa branca, uma bolinha de 15 milímetros, eu vou abrir um rolinho, sempre usando a parte retinha aqui da mão. Esse daqui ficou com mais ou menos 9 centímetros de comprimento.
Eu vou pegar aqui a pontinha e vou enrolar. E a pontinha aqui de baixo eu só vou afinar. Agora eu vou fazer as mãozinhas usando 2 bolinhas cor de pele, de 10 milímetros cada uma. Vou modelar uma coxinha. E vou achatar com a mão. Faço uma marquinha no meio. E depois, cada uma das partes eu divido no meio. Para o rostinho, vou usar uma bolinha de 25 milímetros, também no tom de pele. Vou achatar ela assim com a mão. Vou dar uma apertadinha aqui do lado, para ela não ficar tão redondinha. E aqui no meio, eu faço uma marquinha usando o dedo. Essa daqui eu vou fazer o narizinho um pouquinho diferente. Vocês podem, se quiserem, fazer igualzinho aquele rostinho que eu ensinei na aula passada, do anjinho. Pode colar uma bolinha aqui para fazer o nariz, pode usar as miçanguinhas para fazer os olhos. Mas esse daqui eu vou mostrar uma outra opção, vou fazer de uma forma diferente. Vou usar um boleador pequeno e vou dar uma empurradinha aqui, ó. Boto ele deitadinho e empurro pra cima. E aqui eu vou dar uma suavizada ao redor, usando as mãos mesmo, para formar um narizinho. Aqui embaixo desse nariz eu vou fazer só um furinho, porque eu vou encaixar uma chupeta. A bochechinha, vocês lembram na aula passada que eu fiz usando blush de maquiagem mesmo. Nessa aula eu vou trazer uma opção diferente, eu vou usar a tinta óleo, essa daqui é um vermelho cádmio, o número é 344. Vou usar uma quantidade bem pouquinha mesmo, eu só vou sujar aqui o meu dedo na pontinha da tinta. Vou tirar o excesso aqui na mão, ó, vou dando batidinhas. E depois eu vou dando batidinhas aqui também na bochechinha, bem de levinho, para não ficar muito forte. Para fazer os olhinhos dessa daqui, eu vou fazer um pouquinho diferente também. Eu não vou fazer olhinhos de miçanga. Dessa vez eu vou usar os adesivos, né? Que são esses olhinhos adesivos próprios para biscuit. Lembrando que todo esse material vocês encontram em loja de materiais para artesanato. Esses olhinhos a gente tem que deixar eles de molho um pouquinho na água, coisa rápida. Menos de 1 minuto ele já vai soltar daqui. Para colar os olhinhos,
o ideal é você esperar a massa secar um pouquinho, porque o que acontece? Aqui eu colei com ela toda molinha ainda, gruda legal e tal. Só que à medida que essa massa for secando, ela vai encolher e esses olhinhos têm uma tendência a começar a enrugar por causa do encolhimento da massa. Então, o ideal é esperar secar um pouquinho para ela encolher e só então você colar os olhinhos usando apenas água, não precisa passar cola. Molha aqui o rostinho, depois os olhinhos já vão estar molhados porque eles vão estar dentro da água e você posiciona eles aqui, depois é só apertar com o cotonete. A chupetinha eu já mostrei como é que faz, né? Naquela aula do bebê na trouxa, é igualzinho, não tem nada de diferente. Aqui, depois de seco, eu vou fazer a pintura das sobrancelhas. Depois, mais lá pra frente, eu vou fazer uma aula só de pintura de olhos. Vou dar todas as dicas para vocês. O cabelinho dela eu vou usar aqui 2 bolinhas de massa marrom. Vou modelar mais ou menos do formato de um quibe. E vou achatar com a mão. Vou colocar aqui assim, na cabecinha dela. E a outra parte, eu vou passar um pouquinho por cima dessa daqui. Não coloca assim do ladinho, certinho uma da outra não, porque quando a massa encolher, elas vão acabar se afastando. Então, coloca essa segunda parte transpassando um pouquinho, bem pouquinho mesmo, a parte anterior. Vou pegar 2 bolinhas bem pequenininhas da massa lilás, vou colocar aqui na lateral, onde eu vou colocar as Maria Chiquinhas dela depois. Vou afundar aqui no meio usando um boleador pequeno. E agora, com mais 2 bolinhas da cor do cabelo, aqui eu usei o marrom, mas vocês podem fazer da cor que vocês preferirem. Essas bolinhas estão com mais ou menos 15 milímetros cada uma e eu vou modelar do formato de uma cenourinha.